Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal. E rapaz, não é que depois de mimar a gente da melhor forma possível, com 2 álbuns visuais, mais de um mês após o lançamento do Renaissance, quase 3 desde o lançamento de Break My Soul, até agora nenhum sinal de qualquer visual da nova era da Beyoncé? Se o status de hit é incontestável, com tanto álbum quanto single alcançando o número 1 nas paradas, ainda que a gente saiba que ainda tenha muito mais coisa pra rolar ainda nessa nova era da Queen Bee, e que em algum momento os clipes ou os novos singles possam ser anunciados, há outros casos que já ficaram marcados por também serem grandes sucessos, mas que os clipes desses aqui, e esses aí a gente sabe que já ficaram com Deus. Se em muitos casos um single ganha não apenas um, mas 2 clipes e algumas vezes até 3 ou mais, ainda que essa seja uma das ferramentas mais básicas para a divulgação de um trabalho e que geralmente já costume sair junto com a própria música, por diferentes razões, o artista pode optar por outras formas de divulgação ou até mesmo nenhuma. Há muitos casos onde, por falta de agenda ou disposição, a pessoa acaba optando por um vídeo em animação, às vezes a gravação de um show acaba sendo lançada como clipe oficial. A Taylor Swift, por exemplo, sempre costumava lançar para o último single de cada um dos seus álbuns um resumo das suas respectivas eras, o que costumava dividir ali um pouco o público, porque às vezes esses clipes de turnê eram justamente para algumas das músicas favoritas dos fãs, mas como a gente bem vai ver aqui hoje, às vezes nem isso a gente tem. Existe o caso daquelas músicas que estavam ali, ó, gritando para ser single, Olá, Pica, da Katy Perry, e se elas tivessem sido realmente melhor aproveitadas pelos seus intérpretes, o sucesso delas poderia ter sido muito grande. Mas o que a gente tem aqui hoje é uma listinha com 13 sucessos que já são incontestáveis hits, singles oficiais e tudo mais, mas clipe que é bom, aí ficou para os fãs imaginar como seria. Mas ó, antes da gente começar, vamos só deixar aqui aquele nosso lembretezinho de sempre, que é deixar o like aí no vídeo para não esquecer depois, se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito, tô no TikTok, Instagram e Twitter também, link de todas elas aqui na descrição. E bom, agora sim, vamos lá! É muito difícil a gente listar aqui qual é o maior sucesso da carreira de Sandy Júnior, pois né? Ao longo de mais de 30 anos de carreira, a dupla marcou aí a música pop nacional com incontáveis sucessos que dispensam a apresentação. Mas uma que eu acredito que deve estar aí no ranking da maioria dos fãs é Quando Você Passa, melhor conhecida popularmente como Turu Turu. Em uma época onde a dupla mal tinha tempo para respirar de tanta coisa para fazer ao mesmo tempo, vocês podem notar, na verdade, que vários sucessos de Sandy Júnior nunca tiveram clipe, mas Quando Você Passa é um caso bem mais peculiar porque, além dessa música aqui ter alcançado o 2º lugar nas rádios do Brasil na época do seu lançamento, com o passar dos anos, se tornou também uma das músicas mais conhecidas deles, mesmo na teoria sendo apenas a faixa 5 do álbum nacional que eles lançaram em 2001. Apesar das poucas turnês que eles fizeram após o seu lançamento, desde então Quando Você Passa nunca saiu do repertório de Sandy Júnior. No álbum ao vivo no Maracanã tem ela, no acústico MTV tem ela, no Nossa História de 2019 também. E até mesmo agora, em 2022, quando o Júnior fez uma participação na turnê Nós, Voz, Ele, que a Sandy tá fazendo, adivinha só qual foi a música que eles escolheram pra cantar? Um hit é um hit, Quando Você Passa é sem dúvidas um dos maiores de Sandy Júnior, ainda que lá na época a música que eles mais investiram desse álbum nacional que eles lançaram em 2001 foi o Amor Faz, que é a única faixa desse disco que tem um clipe oficial. Algo que eu não vou reclamar porque eu amava esse clipe e assistia todo sábado no Clipe Mania da Band. E só um adendo que eu me toquei aqui na hora da edição é que quem for procurar por Quando Você Passa aqui no YouTube, até tem um vídeo que eu imagino que muitos acreditem que seja um clipe oficial, mas eu acredito que os fãs mais de carteirinha já devem ter conhecimento que essas são cenas do seriado que eles tinham na Globo lá no começo dos anos 2000 e que foi repostado em 2019 no canal deles. Agora, quem pensou que isso só acontecia lá no começo dos anos 2000, vamos aqui agora então com um caso super recente, já da era digital, que pegou número 1 na Billboard e que, por coincidência, envolve também a diva que inspirou esse vídeo, ela mesma, Beyoncé. Se o TikTok fez a sua parte em dar um pontapé inicial para Savage, vamos dizer assim que o remix com a Beyoncé foi a cerejinha do bolo para que Megan Thee Stallion alcançasse o seu primeiro hit número 1 na Billboard
e com tamanha visibilidade que a música passou a alcançar, lhe rendesse 2 dos 3 prêmios que ela recebeu no Grammy de 2021. E assim, apesar de performances maravilhosas que a música tem, como a do SNL e a do BET, onde a Meg, aliás, sempre manteve os versos da Beyoncé, além de até hoje elas nunca terem apresentado a música juntas, o mais próximo de um clipe que a gente teve foi uma versão animada da capa do single, que aqui no YouTube soma mais de 80 milhões de views. E até aproveitando esse gancho, um outro hit desses tempos recentes que, mesmo sem clipe, também chegou ao número 1 das paradas, incluindo a Billboard, foi One Dance, do Drake, que, nossa, essa daqui tocou tanto que eu acho que só de falar o título, vocês já devem até lembrar que, em 2016, não tinha como fugir dela. Como a música foi um hit instantâneo logo no ato do seu lançamento, quase que usando uma espécie de marketing reverso, a falta do clipe foi apontada como uma forma de fazer o consumo da música aumentar em plataformas como Spotify e Apple Music, que na época estavam ali de fato se consolidando como a principal forma de consumo de música em todo o mundo. Foi basicamente aquilo, a música já chegou ao número 1, vamos manter o foco da galera aqui nos streams ao invés de dividir com o YouTube, que em muitos países, como o Reino Unido por exemplo, nem conta para os charts oficiais. Ainda bem que essa moda não pegou, né? Só pra constar, o clipe de One Dance até existe, e um trecho dele foi usado em um curta-metragem que o Drake lançou pra Apple Music, assinado pelo diretor Anthony Mandler, mas a versão completa dele, pelo visto, tá aí guardada em um pendrive muito bem guardado até hoje. Bora falar de Adele agora? Porque essa daqui tem caso, viu? Pra Adele a gente poderia citar Set Fire to the Rain, mas aí tem um vídeo ao vivo que foi lançado como clipe oficial. Poderíamos citar também When We Were Young, provavelmente o maior hit do 25 depois de Hello, e que só uma versão acústica em estúdio possui aqui no YouTube mais de 600 milhões de views. Mas 2 casos bem mais emblemáticos na carreira da britânica é certamente o seu hit vencedor do Oscar, Skyfall, para a trilha sonora de 007, que aqui conta apenas com um simples lyric video, e a própria Water Under the Bridge, uma das minhas músicas favoritas da Adele, aliás, e um outro single do 25, que nesse caso, nem mesmo lyric video tem. O lado bom da Adele é que ela sempre faz muitas performances e especiais de TV sempre que ela lança um álbum, então se você for procurar por essas músicas aqui no YouTube, alguma coisa você vai encontrar. E eu acho que pela falta de um material oficial, deve até ser por isso que a equipe dela não faz questão de derrubar as coisas que o pessoal sobe depois. Já é alguma coisa. Hannah Montana é até hoje um dos maiores sucessos que o Disney Channel já emplacou, e eu acho que muitos aqui ainda devem lembrar daquela época em que a Disney até precisou fazer todo um trabalho para separar a imagem da Miley e da Hannah, quem é Miley e quem é Hannah. Então, qualquer pessoa que seja fã de alguém que já passou pela Hollywood Records deve saber que as coisas naquela gravadora eram feitas de uma forma complicada de entender. E eis que logo no primeiro single da Miley, que ela já lançou com Miley Cyrus, no caso See You Again, a música foi lançada, a música foi um hit, logo de cara já foi o primeiro top 10 da carreira da Miley, e nem pra um clipe eles investiram. E olha que aqui a gente tá falando da época em que eles queriam fixar a imagem dela como Miley Cyrus. E assim, se a memória não me falha, o primeiro clipe que a Miley lançou sem ser como Hannah Montana foi o de Start All Over, que passou longe de repetir o mesmo desempenho de See You Again, enquanto See You Again Si, o máximo que teve foi uma performance que parece ter sido editada no Movie Maker de tão amadora que era e que só foi publicada, acompanha, na filial britânica da gravadora aqui no YouTube. Eram tempos difíceis para quem era fã de qualquer pessoa que fosse assinado com a Hollywood Records. Smileys, Selenators, Lovatics, Jonas Brothers, Duffsters, eu acho que vocês devem entender do que eu tô falando. Já o Justin Bieber tem alguns casos bem distintos na sua carreira, pois eu acho que muitos aqui também devem lembrar que após toda aquela repercussão positiva que o vídeo dirigido e estrelado pela coreógrafa Paris Goebel fez para Sorry, não só o vídeo foi oficializado como clipe oficial, como também ajudou a definir toda a parte visual da era Purples. Uma curiosidade à parte é que esse vídeo em específico foi gravado para ser o lyric vídeo de Sorry, só que daí quando Justin e a equipe dele viram o resultado final, eles preferiram lançar apenas como dance video, acho que para manter uma estética mais clean, deixar tudo mais limpo. E daí, quando veio a recepção do público, foi oficializado como clipe oficial. E olha só, hoje, em 2022, o clipe de Sorry é um dos mais vistos da história aqui no YouTube, com mais de 3
bilhões e meio de views. No entanto, para fazer sentido de verdade, aqui com essa nossa lista de hoje, a gente traz o single Cold Water, parceria do Bieber com a MØ e o Major Lazer, que alcançou o 2º lugar na Billboard, 1º lugar no Brasil e Reino Unido, e que nesse caso realmente não teve clipe oficial, ficou só como dance video mesmo. Na prática foi quase a mesma coisa de Sorry, né? Mas sem o mesmo tratamento, vamos dizer assim, que Sorry teve. Se os virais transformaram Harlem Shake do Bauer em um dos hits mais inesperados da década passada, onde nesse caso o próprio DJ reconheceu que nenhum clipe iria fazer jus aos vídeos com milhões e milhões de views que podem ser encontrados até hoje aqui pelo YouTube. Como a gente bem já falou por aqui em um outro vídeo sobre um outro tema, mas que hoje, nesse tema de hoje, cabe pelo menos a citação novamente, Luísa Sonza já havia programado todos os singles da era 12/22 antes mesmo do lançamento do álbum, mas só foi o disco chegar nas plataformas digitais para que o público transformasse Penhasco em uma das músicas mais importantes da sua carreira. Com todo o planejamento da era já programado para meses antes, ainda que o álbum tenha sido, nossa, muito bem trabalhado e ter ajudado demais a elevar o nível artístico da Luísa, ainda que todos os singles oficiais, como Modo Turbo, Anaconda, Fugitivos, VIP, Melhor Sozinha, Café da Manhã, praticamente metade do álbum, né, se a gente for parar pra ver, tenham tido seus clipes, Penhasco foi um sucesso orgânico que o público transformou em hit e que a Luísa, dentro do que ela podia, incluiu na divulgação da era. Isso nos puxa novamente para casos nacionais e aqui eu acho que vale um contexto geral. Por quê? Antes do lançamento da MTV aqui no Brasil, em 1990, clipes não era exatamente assim uma prioridade para as gravadoras aqui no nosso país. Principalmente porque nem tinha tantos lugares assim onde eles pudessem ser vinculados. Não é como se ninguém gravasse, mas considerando que o principal local de exibição era um pequeno horário dentro do Fantástico e que geralmente nem costumava repetir, a produção de um videoclipe poderia ser visto quase como um custo dispensável. Poderia trazer aqui vários exemplos dentro desse tema que a gente está falando hoje, mas só para vocês terem assim uma pequena noção. De Pintura Íntima do Kid Abelha, provavelmente a música mais conhecida da banda, a música mais famosa deles, a vários sucessos do Cazuza e Legião Urbana, vocês podem notar que não existe registro visual que eles tenham lançado na época. Depois até sim, mas eu tô falando na época, para promover a música tal qual a gente tem hoje. Antes da era digital, a vinda da MTV e a estreia do canal Multishow um ano depois, mudou e pavimentou muita coisa na cena nacional, até a gente chegar nesse momento atual, onde clipes nacionais e internacionais, cara, estão ali no mesmo nível e muitas vezes, nem raro, os nossos são até melhores. Hit espontâneo na época do seu lançamento e resgatado recentemente através do TikTok, levou quase 10 anos para que a faixa título do EP Cannibal da Kesha ganhasse um simples lyric video, mas que ainda assim foi bem legal porque a edição mistura os momentos de 2010 e 2020, que é até legal para posicionar ela nesse atual momento. Mas o que mais me pegou nesse caso, quando eu vi a Kesha voltando novamente a bombar com essa música, foi o fato de lembrar que essa música não tinha sido single lá em 2010. Porque eu falando aqui de todos esses casos, eu imagino que até deu toque em alguns de vocês do tipo, nossa, eu realmente nunca tinha parado para pensar que essa música não tinha um clipe. Pois bem, esse foi exatamente eu quando parei para pensar que Cannibal não tinha sido single e nem tinha tido clipe quando foi lançada. Algo que na minha cabeça de alguma forma existia. Mas bom, alguém aí sabe me dizer o que Rihanna e Ariana Grande têm em comum? Bastante coisa, né, se a gente for parar pra pensar, eu até imagino o que é que vocês já estão aí pensando para responder. Mas bom, além de tudo isso, essas duas têm várias músicas de muito sucesso que ficaram muito conhecidas, mas os clipes, esses aí já viraram lenda. A Rihanna talvez até um pouco mais, porque de Talk the Talk, como a gente bem já falou por aqui em um outro vídeo, até teve um clipe gravado em Londres, mas que nunca foi finalizado, até provavelmente o caso mais clássico com Love on the Brain, a listinha da Bad Gal é grande. Mas, pelo menos nesse caso, além da criatividade dos fãs que fazem edições de cair o queixo e que eu imagino que muita gente até acredite que esses fanmades são os clipes oficiais, quase todas essas músicas têm aí performances incríveis e que supre pelo menos um pouco essa falta. Já no caso da Ariana, o fato dela ter sido por tanto tempo a artista feminina mais ouvida do Spotify não é à toa. E apesar da sua discografia ser repleta de inúmeros hits que poderiam ter sido muito maiores caso ela tivesse
dado ali pelo menos um pouquinho mais de atenção, casos como os de Best Mistake e Be Alright, ambos top 50 na Billboard, além de Need It e NASA, que foram até além e chegaram ao top 20, mostram que muita coisa dela gritou pra ser single e ela não ouviu. O que, por outro lado, vamos ser sinceros aqui, também não seria uma certeza de nada, já que até mesmo POV, uma das faixas mais marcantes do Positions, até foi oficialmente lançada como single, e só muito tempo depois que a gatinha foi lá e reagiu e divulgou pelo menos uma performance ao vivo dela. Mas bom, nesse caso não vamos reclamar, porque pelo menos alguma coisa a gente teve, né? Falta mesmo foi o que veio aí depois, né? Mas agora um caso bem curioso que a gente tem aqui é de uma música que até teve um clipe oficial lançado lá pela época em que a música também saiu, só que não pela artista original. Apesar de não ter sido um single oficial do seu terceiro álbum de estúdio, a Will Be se tornou um dos maiores highlights da Avril Lavigne com The Best Damn Thing. No entanto, quem deu um cuidado bem mais especial para ela foi a britânica Leona Lewis, que regravou, lançou como sexto single do seu álbum de estreia Spirit, divulgou por todo lugar e foi também a responsável por levar a música de fato para os charts. Não sei se diria que a versão da Leona é mais conhecida que a da Avril, porque a da Avril ainda assim também é bastante conhecida, mesmo sendo apenas uma faixa bônus da versão japonesa que o disco teve, mas comercialmente em charts, só há registro da versão da Leona. E aqui no YouTube também, se você for procurar o clipe dele, você só vai encontrar na visão que a Leona teve para essa música. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, compartilha aí com o pessoal, aquele esqueminha, beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!